Vou gravar nossa aula, porque depois eu tenho a possibilidade de baixar ela e deixar disponível também na plataforma, igual como o professor Danilo fazia também com vocês, tá? E para quem quiser rever a aula em um outro momento, para estar tendo essa fazendo revisãozinha. Então, aqui na disciplina de práticas curriculares 6, minha gente, o que que eu planejei para cá, né? Práticas curriculares 5, nós falamos de educação infantil, né? Nós abordamos a educação infantil, as fases da educação infantil dentro da BNCC. Nós entendemos, na verdade, eu trouxe possibilidades, né, de práticas, de como que a gente pode estar trabalhando dentro das aulas de educação física, né, nessa fase, que é a educação infantil, né? Eu acredito que devo ter contribuído para a formação de vocês. E agora, em práticas curriculares 6, eu trouxe continuidade. De que forma? Para falar de Fundamental 1. E quando eu vou falar de Fundamental 1 aqui, eu vou falar dessas séries iniciais, é o que nós vamos ver mais à frente. Sempre todo esse início. Chegar aqui. Não coloque o seu nome de tá? Ai, peraí, fiz besteira. Tá. Nessas disciplinas de práticas curriculares 6, eu vou falar de educação de Fundamental 1, séries iniciais, como eu já havia falado. E aí, esse início, hoje, a nossa primeiro encontro, eu vou discutir sobre o BNCC, novamente, né? É um assunto, posso se dizer assim, chato? Pode ser que sim, né? É um pouquinho enjoado, mas a gente precisa entender a BNCC porque ela é a base, né? Como eu já havia falado para vocês, mas todo aquele início da BNCC que já nós discutimos lá na educação infantil, né? A gente não vai falar dela agora, porque a gente já entendeu esse início dela, mas nós vamos entender, compreender qual é a proposta da BNCC no Fundamental 1, que ele já muda um pouquinho a roupagem e os objetivos que precisam ser desenvolvidos com as nossas crianças, tá bom? E aí, gente, eu tô vendo só o pessoal do Polo Santana entrar. Será que os outros polos não sabiam que hoje era aula para todos? Ai, meu Deus. Só Polo Santana em peso, tá? Depois, no finalzinho, eu dou mais aviso. Ah, deixa eu falar outra coisa. Também já tá a frequência lá na plataforma. Daquele mesmo jeitinho que a gente já estava desenrolando no, no Práticas Curriculares 5, tá? Tá lá entre plataforma, abre a janelinha lá, frequência. Aí vocês vão só marcando lá. Vai ficar disponível até 11h59, tá bom? Então vamos lá. Quem for chegando, vai entrando e vai ficando à vontade. A qualquer momento que quiserem falar, pode ligar o microfone e meter ficha aí na nossa discussão, tá bom? Então, eu trouxe aqui hoje para vocês. Deixa eu passar aqui o slide. Deixa eu ver se vai. Peraí. Então, aqui, gente, a gente tem a. Professora, Eu? para mim não está aparecendo o negócio da frequência lá para marcar a frequência lá na plataforma. Não? Ah, mas sim, deixa outra coisa também que eu vou falar. Essa plataforma aqui que nós estamos desenvolvendo a nossa aula, ela no finalzinho eu consigo baixar tipo um extrato de quem estava presente ou não, tá? Caso não consiga lá, a gente pode estar também tendo como comprovar por aqui, tá? Então, ó, aqui, gente, esse início aqui é a estrutura da nossa BNCC que nós já vimos na quando eu trabalhei com vocês em práticas curriculares 5, né? É a nossa estrutura da BNCC. Então, a gente entende que a BNCC ela está dividida em 3 etapas, que é a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio.
A educação infantil, a gente já trabalhou toda essa estrutura dela, vimos que vamos ver agora que ela é diferente quando se trata de habilidades, né? Aqui na educação infantil a gente trabalha os campos de experiências, né? Diferente do fundamental e do ensino médio, que já nós vamos trabalhar as áreas de conhecimento, já vamos trabalhar as competências, tá? E aqui no ensino fundamental, ele é dividido em duas partes, posso dizer assim, que são os anos iniciais e os anos finais. Acredito eu que vocês estão desenvolvendo aqui no estágio, o estágio nos anos iniciais, correto? Sim ou não? A gente começou com educação infantil e agora está no Fundamental 1, professor. Isso, mas esse Fundamental 1 que vocês estão, Carlos, eu quero saber se vocês estão nos anos iniciais ou nos anos finais. Vocês já conseguem diferenciar? Eu tô fazendo meu estágio sozinho. Eu tô pegando a turma que é quinto ano que fala lá na escolinha lá. Entendi. Estamos no ano iniciais. Nas séries iniciais, que é do primeiro ao quinto ano. Positivo. Isso, Luiz. Então, por que que eu fiz essa pergunta e não quis dizer quais os anos iniciais e os anos finais? Porque a gente vai entender ele mais à frente. Eu só fiz a pergunta para saber se vocês já conseguem fazer essas diferenças dos anos finais e dos anos iniciais. E o porquê que é importante a gente colocar séries iniciais e séries dos anos finais. Porque nós vamos ver lá nos objetos de conhecimento que há uma diferença, perdão, lá nas unidades temáticas, que há uma diferença de objetos de conhecimento para um e para outro, tá bom? Aqui na educação infantil, eles também é dividido em três fases, que são os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. Né? No estágio 1, vocês trabalharam com as crianças bem pequenas e as crianças pequenas, que foi as crianças de 3 a 5 anos, que era ali mais ou menos o primeiro e o segundo período, né? Aprendemos também que a gente tem os objetos de conhecimento, ou perdão, tem os campos de experiência e não os objetos de conhecimento, as unidades temáticas nessa fase da educação infantil. Aqui agora a roupagem ela vai mudar um pouquinho, né? Ela vai mudar um pouquinho a forma de entender a BNCC dentro do Fundamental 1. Mas o objetivo de trabalhar a educação física, vocês vão ver que é praticamente o mesmo, tá? Vou avançar. Tá. Aqui, gente, esse é o início, que é o que eu falei para vocês na disciplina passada, né? Que vale para todos, que é as competências gerais da. Caramba, o que eu fiz, meu Deus? Acho que agora foi. Ai, gente, eu mexi aqui. Tô igual vocês nessa plataforma, mas vai dar certo, pera lá. Acho que agora foi. Tá. Então, ó, aqui, né, ao longo da educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, os alunos eles devem desenvolver as 10 competências gerais básicas. Lá em Práticas 5, nós falamos dessas 10 competências gerais básicas, ou seja, todas essas competências que estão dentro da BNCC, elas devem ser trabalhadas ao longo do ensino da fase escolar, né? Que são essas aqui. Vou passar para vocês. Aqui, as 10 competências gerais, né? Então, todas essas competências aqui, elas vão precisar ser trabalhadas e desenvolvidas ao longo da fase escolar, desde a educação infantil até lá o ensino médio, tá bom? Então, por que que eu trouxe esse início para vocês? Porque ela também vai valer para o ensino fundamental, para a educação infantil, para o ensino médio, ok? Avançando, a gente está só recapitulando. Qual é o objetivo da BNCC no ensino fundamental? Bem,
é, aqui. A Base Nacional Comum Curricular, BNCC, no ensino fundamental, é garantir todos os alunos tenham direito a um conjunto de aprendizagens essenciais e habilidades promovendo a qualidade da educação e a equidade em todo o país. Então, qual é o objetivo da BNCC no fundamental? Né, que garantir um ensino, claro, de qualidade, não só para o fundamental, mas com todas as fases, né? E também o ensino e também a equidade, ou seja, igual para todos, né? Então, visto que quando a gente fala de hoje em dia de Enem, de outros tipos de instrumentos, SAEB, OBMEP, né? Então a gente precisa entender que essas avaliações elas são as mesmas para todos. Então, o que a base vem dizer, a BNCC? Que a gente precisa trabalhar de forma igual para todo mundo, que não dá para um lugar, uma escola, trabalhar de uma forma, um conteúdo diferente do que eu vou trabalhar aqui lá no meu país, como eu falo, lá na minha escola. Tá bom? Então, esse que é o objetivo, tá? Para que a gente faça, para que a gente ofereça, para que a gente promova o ensino de qualidade, mas que seja igual para todos. Deu para entender até aí, minha gente? Vamos avançando. Está só recapitulando. Muito bem. Aí, aqui, agora nós vamos começar a brincar aqui com o fundamental e falar um pouquinho mais da BNCC, já voltado mais para o ensino fundamental. A gente vai conhecer agora aqui a estrutura, tá? Então, aqui, olha, no ensino fundamental, a gente tem as áreas de conhecimento, tá? Essas áreas de conhecimento existem dois, três, quatro, cinco áreas de conhecimento dentro da BNCC, tá? Que são essas aqui, ó. Vou riscar bem aqui para vocês, tá? Vocês estão vendo aqui. Então, a gente tem linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Então, dentro dessas áreas de conhecimento, estão as componentes curriculares, que a gente pode dizer que antigamente nós chamávamos de disciplinas, né? Nós chamávamos de disciplinas. Então, dentro das áreas de linguagem, nós temos a educação física. Além da educação física, a gente tem a arte, a gente tem a língua portuguesa e a gente tem a língua inglesa, né? Essa língua inglesa aqui, ela já só vai entrar, se vocês forem perceber, aqui, ó, já nos anos finais, que é do quinto, perdão, que é do sexto ao nono ano. Professora, mas por que a língua inglesa ela já vai ser do sexto ao nono ano? Porque ela não é obrigatória, mas a maioria das escolas tem professores de língua portuguesa do primeiro ao quinto ano, tá? Algumas, mas as particulares, geralmente as, as, as de rede pública não, né? E aí, gente, eu esqueci de falar para vocês aqui desse início, que o ensino fundamental, ele está dividido, as componentes curriculares, eles estão divididos nos anos finais, vou mudar aqui de cor, nos anos finais, perdão, nos anos iniciais e nos anos finais. Os anos iniciais, ele vai do primeiro ao quinto ano, tá? Geralmente, as turmas do primeiro ao quinto ano, qual é a Ai, caramba, vai sair a palavra. Qual é a Ai, meu Deus. Qual é a Ai, eu não vou conseguir falar essa palavra. Me ajudem. Vou falar bem rápido, mas vai sair errado. Qual é a mantenedora? É isso. Que mantém os anos iniciais. Quem é? É o estado ou o município? É o município. É o município, né? Então, tem algumas escolas que eu acho que é mais para os interiores, que o estado ele é a mantenedora dos anos iniciais, mas geralmente aqui na capital o que a gente percebe é que o estado
atende mais as séries dos anos finais. E o município dos anos iniciais, né? Que a gente tem ali o Pé de Laranja Lima, a gente tem aqui o Barão do Rio Branco, deixa eu ver qual a outra. Deixa eu ver. Araci Nascimento, tá bom? Que essas escolas, elas são dos municípios, tá? Muito bem. Aí eu já falei para vocês aqui das áreas de linguagem, que a educação física faz parte da área de linguagem. A matemática está sozinho, ciências da natureza e as ciências. Ciências humanas tem tá, geografia e história, e ensino religioso sozinho também, né? Então, aqui a gente percebe que dentro das áreas de linguagem, a gente tem mais componentes curriculares, né? Nós temos 4 componentes curriculares. E aí, professora, por que que a educação física faz parte das áreas de linguagens, né? Então, aqui eu coloquei uma observação para vocês. Que a educação física ela faz parte da área de linguagem porque ela é entendida como uma forma de expressão e comunicação e produção dos sentidos por meio do corpo e do movimento, ou seja, o corpo também fala, se comunica, representa e produz cultura. Então, daqui para frente, a gente vai ver muito essa palavra aqui, expressão, comunicação e produção de cultura, né? Então, por isso, por este motivo aqui, é que a educação física, ela está inserida na área de conhecimento das áreas de linguagens, tá? Então, quando vocês estiverem lá na Escola do Estado trabalhando, quando vocês estiverem em reunião de fluxo, como a Rocilda, a Rosângela, né? Vocês vão fazer reunião aqui junto com toda essa galera aqui, ó, com toda essa galera. Como professora, mas vou fazer aqui com as professoras de língua portuguesa, o planejamento, os guias de aprendizagem, vão fazer tudinho aqui junto com essa galera, tá bom? Por quê? Porque a educação física, ela também se expressa de que forma? A partir do movimento, do corpo, né? O corpo fala, né? Então a gente entende que o corpo e a mente, eles sempre estão andando de forma junta. Beleza até aí? Posso avançar? Bora. Não me abandonem. Deixa eu avançar aqui. Ai, como é que faz? Caramba. Pronto. Isso aqui eu trouxe, tá? Só para vocês visualizarem, foi um recorte que eu fiz da BNCC, que inclusive a BNCC novamente vai estar disponível para vocês lá na biblioteca, tá? Aqui eu só trouxe para vocês um recorte, que aqui também, dentro das áreas das linguagens, a gente tem as competências específicas, tá? Bem como para a educação física. Aqui, tá? Então, aqui, lá na, na educação infantil, a gente tinha também as competências para a educação infantil. Aqui a gente tem para a educação física no ensino fundamental, tá? Então a gente também tem 10 competências. Essas competências elas precisam ser desenvolvidas ao longo de toda a fase do ensino fundamental, tá? Ela precisa ser desenvolvida nesse período, todas essas 10 competências. Compreender a origem da cultura corporal, planejar e empregar estratégias para resolver desafios, refletir criticamente, identificar a multiplicidade, tá? E por aí vai. Depois vocês podem estar dando uma lidazinha com mais calma em todas essas competências, tá bom? Vamos avançando. Agora, lá na BNCC, a gente tem, né, a parte que fala da educação física diretamente, né? E aí a gente vai começar agora a discutir um pouquinho sobre a educação física dentro do ensino fundamental para a gente começar a entender qual é o objetivo da educação física nessa fase de ensino, tá bom?
Então, aqui eu vou fazer a leitura, depois eu grifei algumas frases aqui, dei destaque nela para a gente compreender melhor. Então, aqui, a educação física é o componente curricular que tematiza as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e significação social, entendidas como manifestações das possibilidades expressivas dos sujeitos, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Nessa concepção, o movimento humano está sempre inserido no âmbito da cultura e não se limita a um deslocamento espaço-temporal de um segmento corporal ou de um corpo todo. E aí, aqui eu grifei para vocês. Deixa eu ver se vai. Aqui. Aqui eu grifei algumas, algumas coisas que me chamaram um pouquinho a atenção para a gente discutir. Tá bom? Mas assim, a educação física, né? Ela não trata aqui, nesse trecho, ela não trata apenas dos movimentos físicos, mas o que que acontece também? Ela estuda, discute, vivencia todas essas práticas corporais. Essas práticas corporais que são, que são como temas corporais, que a gente vai ver mais lá na frente, perdão, que são como temas culturais. E a gente vai ver mais lá na frente que essas práticas corporais, elas estão divididas, estão divididas nos objetos de conhecimento, que são os jogos, as danças, os esportes, as lutas, as ginásticas e as brincadeiras, tá bom? Então, o que que acontece aqui? Ela ensina, né, a compreender o corpo, o movimento, as expressões de todas as partes da cultura humana. E aí eu destaquei aqui essa frase, né, que em suas diversas formas de codificação e significação social. Bem, as práticas corporais, ela tem diferentes significados, né? Então, cada sociedade e época, né, essas práticas corporais, elas eram entendidas de uma forma. Por exemplo, o futebol, para alguns, eles representam lazer, pode representar também competição, né? Já a dança, ela já pode ser uma forma como uma arte, como uma celebração, como uma tradição cultural, tá bom? Então, aí o que que acontece? Isso vai ajudar os alunos a entender os significados sociais que o corpo vai desempenhar dentro de uma cultura, tá bom? Aí eu destaquei aqui, produzidas por diversos grupos sociais no decorrer da história. Então, as práticas corporais, elas foram criadas para ser transformadas. É, é isso. Então, elas foram criadas e transformadas por diferentes grupos sociais ao longo de todo o tempo, né? Então, isso significa que a, a educação física, ela valoriza a diversidade cultural, tanto quanto as culturas indígenas, as culturas africanas, as culturas urbanas, tanto que quando nós formos ver mais lá na frente, só entrar aqui, que nós formos ver mais lá na frente as práticas corporais, a gente vai ver todas essas culturas. Lembra que lá na educação infantil eu falei para vocês que nós tínhamos que trabalhar os conteúdos sobre jogos e brincadeiras de indígenas, jogos e brincadeiras da cultura africana. Então, quando a gente fala aqui que ela é produzida por diversos grupos sociais no decorrer da história, a gente está se referindo a isso, a trabalhar, a valorizar essa diversidade cultural, né? Que a gente também precisa abordar e trabalhar todas as outras culturas, tá bom? Aqui embaixo, aqui embaixo, né? Eu fiz um resumo para vocês que nessa visão a educação física ela não se limita só a treinar o corpo ou a desenvolver habilidades motoras, mas também ela busca compreender o significado cultural das práticas corporais, valorizar a diversidade das manifestações corporais, promover o respeito, as diferenças e as histórias do povo, estimular as expressões e as consciências corporal. Tá? Então, dentro da educação física,
no ensino fundamental, a gente busca desenvolver todas essas habilidades aqui, não só, né, em desenvolver as habilidades motoras, mas também outras habilidades, a cultura, o movimento, as manifestações culturais, aprender a respeitar o outro, as diferenças. Então, a partir disso, a gente vai conseguir desenvolver também essas outras habilidades. Ok, até aí? Avançar. Muito bem. Nas aulas, as práticas corporais devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional, singular e contraditório. Desse modo, é possível assegurar aos alunos a e a construção de um conjunto de conhecimentos que permitam ampliar sua consciência a respeito de seus movimentos e dos recursos para o cuidado de si e dos outros, e desenvolver autonomia para apropriação e utilização da cultura corporal de movimento em diversas finalidades humanas, favorecendo sua participação de forma confiante e autoral na sociedade. Então, aqui, as práticas. Deixa eu ver se vai o que eu prefiro. Tá. Então, aqui eu grifei para vocês, né, que as práticas corporais elas devem ser abordadas como um fenômeno cultural dinâmico, diversificado, pluridimensional. Tem alguém riscando aqui a tela. Acho que foi o. Muito bem. E aí, eu grifei aqui, por exemplo, para vocês, quando a gente se fala aqui de. Até me perdi. Quando a gente fala aqui que as práticas corporais elas devem ser abordadas como fenômeno cultural dinâmico, é que essas práticas elas sempre estão em transformações, né? Uma brincadeira, por exemplo, ela pode mudar de regiões para regiões. Por exemplo, eu lembro bem que antigamente, quando eu brincava de amarelinha, eu não chamava de amarelinha, eu chamava ela de macaca. Não sei vocês, mas na minha época, que eu não sou tão velha assim, né? Mas eu chamava de macaca. E aí depois, com o passar do tempo, já fui chamando de amarelinha. E dando aula para as nossas crianças, eu já fui ver que as amarelinhas, elas mudam o formato dela quando se trata de regiões. Por exemplo, lá na região sudeste, a amarelinha ela tem um outro formato, diferente da nossa, né? Então ela é toda quadradinha, a nossa não, tem dois quadrados, um, dois e esse por aí vai, né? Então a gente percebe que essa vai acho que alguém está querendo entrar. Que vai havendo essa mudança de acordo com cada região, tá? Pluridimensional, essa palavra aqui, pluridimensional. Então, aqui ela envolve várias dimensões físicas, emocionais, cognitiva, tá? Aqui a gente vai desenvolver, trabalhar também, abordar outras dimensões, né? Trabalhar o emocional da criança. Lembra que quando eu falei para vocês de psicomotricidade, a gente trabalha a parte emocional, o cognitivo, o motor, tá bom? Contraditório, né? Palavra aqui. Contraditório, né? Que as práticas corporais, elas também podem ter conflitos, né? Ela também pode ter conflitos, não é algo que a gente quer, mas às vezes, dentro dessas práticas corporais, a gente percebe as desigualdades, as discriminações, né? E aí, o que que acontece?
quando a gente percebe isso, a gente tem que trabalhar o pluridimensional, que já são as outras habilidades para abordar esses outros, esses outros. Tá bom. Tá, deixa aí. Fecha a porta. Tá? E aí a gente já aborda essas outras habilidades dentro das nossas aulas. Beleza? O que mais que temos aqui? Vou apagar aqui. Tudo certo aí, gente? Vocês estão aí me ouvindo, entendendo? Sim, professora. Então, pronto. Então, vamos avançando. Então, aqui. É fundamental frisar que a educação física oferece uma série de possibilidades para enriquecer as experiências das crianças, dos jovens, dos adultos na educação básica, permitindo o acesso a um vasto universo cultural. Esse universo compreende saberes corporais, experiências, experiências estéticas, emotivas, lúdicas e agonistas, que se inscrevem, mas não se restringem à racionalidade típica dos saberes científicos que comumente orienta as práticas pedagógicas na escola. Então, ou seja, a educação física, ela tem milhares de possibilidades para oferecer para as nossas crianças, para os nossos jovens e adultos. Cabe, né, à escola e também aos responsáveis, que somos nós, né, promover a esse público uma boa experiência. E como é que a gente vai fazer isso? Né? Trabalhando todos os nossos objetos de conhecimento, todas as nossas unidades temáticas, não só pensando do corpo pelo corpo, mas sim trabalhando as práticas corporais, a cultura, a ludicidade, né? Então, é para isso que a gente precisa entender que a gente não pode só tratar a criança como. Por isso que, por isso que dentro da escola a gente não trabalha a parte de treinamento, porque não é esse nosso objetivo. É isso. Não é esse o nosso objetivo, trabalhar o treinamento dentro da escola. É trabalhar a educação de forma que a gente possa trabalhar as outras culturas, de forma que a gente possa trabalhar de forma pluridimensional, que vai trabalhar também as emoções, né? Vai trabalhar o social, o cognitivo, tá bom? Posso avançar? Tá finalizando. Acho que hoje a gente não demora muito. Muito bem. Tudo certo até aí, minha gente? Podem falar. Não me deixe falando só, não me abandone. Aqui, galera, ó, vou falar para vocês. Agora a gente vai começar a entender a, a BNCC, já as partes das divisões dela dentro do ensino fundamental, tá? Então, aqui a gente tem as unidades temáticas que nós vamos ver quais são. Nós temos os objetos de conhecimento, tá? E nós temos as habilidades, que são aqueles códigos alfanuméricos que vão perseguir a vida de vocês pro resto da vida, inclusive nas avaliações e nos concursos públicos, tá bom? Os objetos de conhecimento que são aqueles códigos alfanuméricos. Vocês acham difícil aqueles códigos alfanuméricos? Hein? Vocês têm dificuldade em identificar? Tem ninguém me ouvindo. Professora, eu tenho dificuldade naqueles do meio lá, que eu fico meio perdido naquelas letras do meio lá. Na Que letra tem do a. meio. Isso. Ah, o Leonan disse que não.
Leonan. Leonan falou que não. Um pouco, Lopes, um pouco. Isso é mais prática, tá, gente? Quando a gente fala desses códigos alfanuméricos, eles são mais prática mesmo, tá? Só é chato, isso é verdade. E o pior é que todas as vezes que formos fazer planos de aula, ele vai precisar ser citados, principalmente. Mas aí não tem problema, não. Ele pode ser Ctrl+C, Ctrl+V. O que acontece é que, às vezes, em questões de concurso, de prova, é, aí já não tem como dar Ctrl+C, Ctrl+V. Deixa eu aceitar aqui a Gelma. Pronto. Bem, deixa eu ver o que, é que temos para frente, só para eu recapitular aqui. Tá. Esse aqui eu fiz um recorte, tá? Lá da BNCC, lá no 4.1.3.1, vocês vão ver esse tópico que fala sobre que a partir daqui a gente vai começar a fazer a divisão da, da ai, meu Deus, da educação física no ensino fundamental, tá bom? Das habilidades, dos objetos. Então, eu não vou fazer a leitura para não ficar muito extenso, mas vocês podem tá lendo depois com mais calma. Só fiz esse recorte que é para vocês localizarem onde é que está dentro da BNCC, tá? Vamos avançando. Bem, aqui, né? A BNCC, aqui a gente vai começar a falar sobre as unidades temáticas, tá? Na BNCC, cada uma das práticas corporais tematizadas compõe uma das 6 unidades temáticas. Então, nós temos 6, não esqueçam, tá, gente? Nós temos 6 unidades temáticas, abordadas ao longo do ensino fundamental. Cabe destacar que a categorização apresentada não tem pretensões de universalidade, pois se trata de um entendimento possível, entre outros, sobre a denominação das manifestações culturais tematizadas na educação física escolar. Ou seja, o que isso quer dizer aqui? Quando ele fala bem aqui, olha, eu achei super interessante. Não tem pretensão universalizada, tá? Isso aqui se trata de um entendimento possível, tá? Aí eu puxei para cá, ó, tá? Deixei até escrito aqui o que eu poderia falar, que é para vocês, para ficar melhor, para a gente ficar relendo, lendo e vocês entenderem que a BNCC ela propõe uma forma de agrupar essas 6 unidades temáticas para orientar o trabalho do professor na escola. Ou seja, isso aqui não é uma verdade, quer dizer, isso aqui não é uma receita de bolo pronto e acabado, tem que ser assim, uma verdade absoluta. Isso aqui é uma possibilidade para que a gente possa estar trabalhando, desenvolvendo as nossas aulas de educação física. Lembra que lá no início da nossa conversa hoje, eu falei que a BNCC ela precisa oferecer um ensino de qualidade e equidade, né? E quando a gente se fala de equidade, a gente tem que entender que é um ensino igual para todos. Por isso que ela propõe isso. Mas, professora, eu queria trabalhar na minha aula um tema transversal, que não está aqui dentro da unidade temática. Posso. Por quê? Porque aqui não é uma receita de bolo, não é uma verdade absoluta. Isso aqui são possibilidades para o professor propostas para o professor estar desenvolvendo dentro da aula. Visto que algumas escolas não têm livro de educação física, ou às vezes até tem, mas o gestor ele não solicita. E aí, nessa hora que ele não solicita esse material, aí a gente parece que fica meio perdido. Quando a gente se sente perdido, a gente tem a BNCC para dar essa base, a gente tem RCA, a gente tem os PCNs, tá bom? Exemplo aqui, ó. Uma dança tradicional pode ser vista como arte, lazer, expressão cultural, dependendo de quem pratica. Então, aqui, por exemplo, eu posso trabalhar a dança de diversas formas, tá? Posso trabalhar ela como arte, como lazer, expressão corporal,
tá? Isso aqui vai depender de como que a gente vai colocar isso dentro da nossa aula, de que forma, tá bom? Beleza até aí? Dúvidas? Estão entendendo? Não estou entendendo nada. Então, sim. Estão entendendo? Professora, Oi. Tudo bem. Eu gosto de ouvir vocês. Bem, aqui nós temos as nossas unidades temáticas. Vocês estão situados na BNCC em que parte nós estamos? Sim ou não? Bora aqui. Olha, lembra que eu falei que o Fundamental 1 está dividido nos anos iniciais e nos anos finais? Vocês lembram? Perdão. Perdão. Nas séries iniciais e nas séries finais. Lembram? Lembram, né? Muito bem. Aí, agora aqui, a gente tem as unidades temáticas, tá bom? O que que a gente precisa entender aqui, olha? Esse quadro, ele mostra bem, tá? O que é e o que não é trabalhado ah, dentro de cada ano, tá? Deu para entender até aí? Por exemplo, do primeiro ao quinto ano, nas séries iniciais, a gente trabalha os jogos e as brincadeiras, como nas unidades temáticas, tá bom? Do primeiro ao quinto ano, a gente trabalha os esportes, tá? Do primeiro ao quinto ano, as ginásticas e as danças. Só que quando chega bem aqui em lutas, a gente já não se trabalha mais no primeiro, perdão, a gente ainda não trabalha no primeiro ao quinto, do primeiro e segundo ano. Certo? Beleza. Pergunta: quantas unidades temáticas nós temos no primeiro e segundo ano e quantas unidades temáticas a gente tem do terceiro ao quinto ano? Bora, 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 bora. Quem vai? Dou-lhe uma, Tem dou-lhe. quatro, do primeiro ao segundo ano tem quatro, e do terceiro ao quinto ano tem cinco. Tem cinco. Agora, vou fazer outra pergunta. Por que aqui do primeiro e segundo ano a gente não trabalha a luta? boa pergunta. Boa pergunta, né? Também, professora. Hã? Olha, Conseguiu bugar nossa mente. consegui bugar a mente. Ei, vocês vão chegar lá na escola, vocês vão falar, vocês vão botar os meninos para lutar lá, vocês vão trabalhar o conteúdo lutas lá nos alunos de vocês do primeiro ao segundo ano, os alunos de 6 e 7 anos. Vocês não vão trabalhar esse conteúdo aqui, tá? Por quê? Porque essa aqui é uma fase em que as crianças, que nós vamos ver lá na unidade 2, é que elas estão ainda em desenvolvimento, vindo lá da educação, que? Da onde elas estão vindo? Da educação Educação. infantil. Isso. E lá na educação infantil, a gente precisa entender que elas estão terminando de desenvolver as habilidades, coordenação motora. Tem crianças que ainda não sabe correr direito. Está terminando aqui algumas habilidades que nas lutas a gente não vai conseguir trabalhar com elas aqui. No primeiro ano, quando vocês estiverem dando aula, vocês vão ver a diferença muito grande de entendimento em relação às regras do primeiro e do segundo. Mesmo elas estando juntas bem aqui, vocês vão perceber que as crianças de 6 anos, que as crianças de 7 anos, elas têm tá muito desenvolvida com as crianças do primeiro ano, quando se trata principalmente de regras,
Vocês vão ver. Por exemplo, tentem fazer com as crianças do primeiro ano queimada. Tentem para ver se vocês vão conseguir. Talvez vocês não consigam, porque elas ainda não conseguem entender as regras como elas são, porque a regra da queimada é uma brincadeira que ela é muito complexa. Mas já as crianças do segundo ano, elas já conseguem entender. Olha só o exemplo. Lá na escola particular onde eu trabalhava, a gente tinha os jogos internos. E as crianças do primeiro ano, elas não participavam dos jogos internos. As crianças do primeiro ano, elas participavam do circuito junto com a educação infantil. Já as crianças do segundo ano já participavam das modalidades junto com as crianças do segundo, terceiro, quarto, quinto ano. Por quê? Porque as habilidades já estão mais formadas, né? Elas já estão mais maduras na questão do entender, das regras mais específicas. Que lá na unidade 2, quando eu for abordar com vocês o ensino fundamental, a gente vai entender essa como é que eu posso dizer? Essa complexidade de atividades que a gente precisa estar trabalhando com as nossas crianças, como se a gente tivesse dado uma sequência nas nossas aulas em relação à complexidade do ensino, né? Do mais simples ao mais complexo. É isso. Tá bom? Aí, gente, vamos aqui. Já comecei falando bem aqui. Essa aqui é qual? É o ano que do primeiro ao quinto ano, eles são o quê? As séries o quê? Iniciais, São professor. as séries iniciais, né? São as séries iniciais. Posso me lá comprar? Aí, aqui, do sexto ao nono ano, são os anos finais. Bem aqui, do sexto ao sétimo, a gente ainda trabalha brincadeiras e jogos. Aqui no oitavo e no nono, a gente já não se trabalha mais essa unidade temática. Mas vocês podem ver que o esporte, a luta e a dança, perdão, que o esporte, a ginástica e a dança, ela é trabalhada em toda a fase da educação do ensino fundamental, né? Já as lutas, elas já vão ser do sexto ao nono e as práticas corporais de aventura, que já é uma outra unidade temática. Falou pra ele? Vou dar pra ele, pra você ir lá com a mamãe. Deixa eu silenciar o áudio da Gelma. Tá? Muito bem. Professora, o que é essas práticas corporais de aventura? As práticas corporais de aventura, sabe aquelas atividades que são feitas, por exemplo, ao ar livre, para essa molecada que já quer mais escalada, deixa eu ver o que mais, lakeline, né? Então, tudo isso que envolve aventura e tudo mais, esse trabalho aqui nessa unidade, tá? Dá para trabalhar práticas corporais de aventura aqui no terceiro, quarto, quinto ano? Até que dá para trabalhar. Até que dá, mas não tanto quanto você vai desenvolver aqui nos anos finais. Gelma, desliga teu áudio, tá, amor? Ai, desculpa. Muito bem. Gente, deu para entender até aqui? Ficou claro esse quadro? Sim, professor. Ficou claro? Tá bem claro. Tudo bem. Vamos avançando. Aí, aqui nas unidades temáticas, eu trouxe para vocês aqui mais como se fosse assim um objetivo, né? Do que quer ser trabalhado, né? Por exemplo, aqui como se fossem características, assim, sabe? Da educação física dentro do primeiro e segundo ano, né? Que aqui a gente tem quais as características do movimento dentro do primeiro e segundo ano? Exploração corporal, imaginação, socialização. É isso que a gente busca trabalhar aqui, né? O foco da educação física, a gente deixa eles mais aqui naqueles movimentos livres, jogos, as brincadeiras, as expressões corporais, no momento, a fase que eles usam mais a imaginação, a criatividade, tá? As unidades temáticas, elas são mais concentradas nos jogos, nas danças, na ginástica. Por quê? Porque isso aqui são a base dos movimentos,
dos movimentos para as outras, trabalhar as outras unidades temáticas. Já aqui do terceiro ao quinto ano, as características do movimento, compreensão das regras, da análise cultural, da autonomia. Aqui nessa fase, vocês vão perceber que as crianças elas já têm mais autonomia, elas já conseguem brincar um pouquinho mais só, né? É, elas já conseguem formar grupos, elas já conseguem entender mais as regras dos esportes, né? Aqui não, aqui no primeiro e segundo ano, vocês não vão conseguir isso. Tanto que nessa fase do primeiro e segundo ano, geralmente o professor, ele nem respira, professor de educação física. Por quê? Porque a criança ela ainda está muito dependente. Quando chega lá na quadra, na aula de educação física, ela fala assim: professora, bora brincar de tal coisa. Por quê? Porque ela não consegue ter autonomia em chamar o outro coleguinha para brincar, para fazer uma brincadeira. Então, vocês vão conseguir, vocês vão ver, vocês vão perceber essas características também no desenvolvimento quando se trata dessas duas fases, tá? Aqui do terceiro ao quinto ano, o foco da educação física é a sistematização das práticas corporais e ampliação das experiências. Ou seja, aqui a gente já vai explorar mais, a criança ela já vai explorar mais a criança e ela já vai ampliar essas experiências para ela. A gente já vai proporcionar coisas, mais coisas. É isso, já vai proporcionar mais coisas a ela, tá? Deixa eu ver. Avançando. Bem, aí falei para vocês até agora das unidades temáticas, não foi? Falei para vocês das unidades temáticas, né? Lembram? Das unidades temáticas, também aqui, ó. Tudo aquilo que eu falei anteriormente, também aqui, ó. Tá? Só que aqui eu trouxe o objeto de conhecimento só das séries iniciais, tá? Porque esse aqui esse que é o nosso foco aqui na nossa aula. E aí, gente, prestem bem atenção nisso aqui, ó. Bem aqui, a gente tem primeiro e segundo ano. E aqui a gente tem do terceiro ao quinto ano, ou seja, bem aqui a gente tem o quarto ano, tá? Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque quando a gente for falar das habilidades, vocês vão ver que a gente precisa se ligar aqui nessa numeração, tá bom? Essa numeração bem aqui. Que uma vai ser 12 e a outra vai ser 35 e não 34 quando se quer se referir ao quarto ano. Tá bom? Só é um toque. Muito bem. Aqui a gente tem os objetos de conhecimento. Que diacho é isso? A gente já não estava falando das unidades temáticas? Tá. E o que é esse negócio de objeto de conhecimento? Bem, é o seguinte. Bem aqui na unidade temática, jogos e brincadeiras ele vale do primeiro e segundo e do terceiro ao quinto, né? Só que aí não dá, bebê, para eu trabalhar a mesma coisa aqui no primeiro ano e no segundo ano, depois trabalhar a mesma coisa aqui no terceiro ao quarto ano, né? Senão eu vou ficar com a minha aula repetida, repetida, e o aluno vai ficar vendo todo ano a mesma coisa. É isso? Não, não é isso. Por quê? Porque bem aqui, do primeiro e segundo ano, por exemplo, eu vou trabalhar a cultura popular no contexto comunitário e regional. Que é isso, professora? Quando eu falo de regional, eu estou falando de qual cultura? Bora, pergunta para vocês, que agora eu quero uma água. Qual é a cultura regional? Cadê? Bora, Emily. Cadê o povo? Quero ouvir vocês agora. Cadê o Adriano? Quem é que tá aí? Ninguém quer falar comigo.
Tá. Então, quando eu falo aqui de cultura popular e regional, eu estou falando da cultura da nossa região. Trabalhar os jogos e brincadeiras da nossa região, né? Daquelas É, brincadeiras. isso que eu ia responder, professora. Oi? Oi, Carla. Era isso que eu ia responder. Era, mas tu demorou. Isso. Então, a cultura da nossa região, dessas que vão passando de gerações para gerações, né? Então, essa cultura aqui das brincadeiras populares, a gente precisa, né, resgatar aqui dentro nesse período, ó, nessa fase escolar. E a gente já discutiu isso que o Adriano, lembro que o Adriano colocou muito bem no nosso último encontro síncrono, na Práticas Curriculares 5, que ele falou da questão do uso dos jogos tecnológicos, que as crianças estão deixando de praticar jogos e brincadeiras de cultura popular por conta do uso da tecnologia. E é nesse momento que a gente vai abordar aqui com as nossas crianças nessa fase aqui, tá? E aí, professora, vai falar de jogos e brincadeiras de novo aqui do terceiro ao quinto ano. Vou falar, só que eu já vou falar desses jogos e brincadeiras quando eu falo já do mundo, por exemplo. Mas por que do mundo? Porque lá na região sul do país, a brincadeira da amarelinha, ela é a mesma daqui do norte. Gostei dessa caneta. Não é. Então, eu preciso fazer com que o meu aluno entenda, eu preciso fazer com que o meu aluno entenda que existem outras culturas, que ele não é só essa daqui, tá bom? Mas também eu preciso também falar dos jogos e brincadeiras de matriz africana e indígena. Lembra que eu falei lá no início da nossa discussão, lá no início da discussão, quando ela da BNCC, quando ela fala de que é, fecha a página. Minha filha vem toda hora aqui me olhar. Então, quando eu falei lá no início da nossa discussão, lá da BNCC, que ele fala dessas vivências das práticas culturais, das práticas corporais, perdão, né? Que aí a gente precisa também abordar as outras culturas, né? A valorização, a diversidade cultural, que é reconhecer a prática indígena, africana, urbana, tá? E além disso, também aqui eu já falei, né? As indígenas, que é aqui que a gente vai trabalhar, as brincadeiras, a amarelinha africana, que é legal também, tá? É isso. Os esportes, a mesma coisa, tá? Eu não vou me aprofundar nisso aqui, porque eu deixei isso aqui para o nosso encontro presencial, tá bom? Deixei isso aqui para o nosso encontro presencial, que a gente vai discutir e a gente vai colocar em prática no nosso encontro presencial isso aqui, tá bom? E aqui é mais para vocês entenderem que o objeto de conhecimento, quando a gente trabalha do primeiro e segundo ano e do terceiro ao quinto ano, alguns momentos a gente vai trabalhar praticamente, não é a mesma coisa, mas a gente vai trabalhar o mesmo objeto de conhecimento, mas de forma diferente. É isso. É isso que eu queria dizer. Mesmo objeto de conhecimento, mas de formas diferentes. Por exemplo, aqui no esporte, ó, né? Então, do primeiro ao segundo ano, eu vou trabalhar os esportes de marca, os esportes de precisão. Já lá do terceiro ao quinto ano, eu já vou trabalhar o esporte de campo e taco, de rede e parede, de invasão. E mais lá na frente, do sexto, sétimo, oitavo, nono, eu já vou trabalhar outros tipos de esporte, tá? Aqui a mesma coisa, ginástica, as danças, ó. Olha a dança, a mesma coisa, ó. Dança, a dança do contexto comunitário e regional. Que tipo de dança eu vou trabalhar aqui? Que tipo de dança eu vou trabalhar aqui? Bora, bora, quero ver essa aqui. Abaixo. Mar abaixo, muito bem, que é uma dança do contexto regional, uma dança da nossa cultura, né? E aí a gente já tem uma O diversidade. rock doido, professor. O rock.
Um rock doido, por que não, né? De repente, dependendo, pode ser que tenha um projeto dentro da tua escola que aborde isso. Por que não trabalhar o rock doido, né? Visto que se fala muito disso na nossa região, nada impede, né? Aqui, olha, do terceiro ao quinto ano, a gente tem as danças do Brasil e do mundo, aí a gente já vai conhecer as danças de outros lugares, né? Geralmente a gente fala dessas danças do Brasil e do mundo na época da feira cultural, porque a gente já trabalha outras regiões, festa junina, que traz o country, traz que mais? A quadrilha também, né, em si. Enfim. Fala, Adriano. Não, não, professor. Não, Não, eu penso assim, que, por exemplo, no caso do Tecnomelody, aham, pode ser usado como uma ferramenta ali para, como a gente utilizou em uma das aulas do estágio, como uma ferramenta de aquecimento ali, no momento de aquecimento. foi. Foi até a Danusa que levou para a aula. E a interação dos meninos foi bem bacana, porque é Bacana. algo que é do conhecimento deles, É entendeu? Foi isso algo que mesmo. eles demonstraram interesse porque é do dia a dia deles Ex- também. Exatamente. E sabe, Adriano, lá na unidade 2 a gente vai falar sobre isso, que a gente precisa, vou falar aqui Contextualizar, né? isso, mas a gente é como se a gente precisasse valorizar o conhecimento que o aluno já traz com ele. Agora tu imagina, Professora, fala, amor. e assim, a gente precisa superar, né, alguns preconceitos e também alguns paradigmas já pré-estabelecidos, né? Tanto que Exatamente. quando a professora escutou a música, ela olhou assim com uma cara de atravessado pra gente, sabe? Aham. Percebi que ela não gostou muito, entendeu? Então a gente E ainda tem que lidar com esses preconceitos. com A gente certeza. mal sabe que a gente também olhou meio de atravessado para ela, que ela não demonstrava nenhum interesse em querer que a turma dela evoluísse. Mas Enfim, Se lembra, a gente já era empoderado depois da aula da professora Elisuíta, que ela falou que não é para deixar nenhuma ingerência externa nas nossas aulas, que a gente exatamente. tem total autonomia para conduzir. Exatamente, é isso mesmo. Lembra quando eu falei lá na frente do nosso slide que eu grifei a palavra contraditório? Lembra? Exatamente isso. É isso que a gente que a BNCC quis colocar, porque às vezes essas práticas elas revelam esses conflitos, essas discriminação, essas desigualdade, e a gente pode abordar isso de uma forma que fique mais sutil, né? Que fique de uma maneira para alguns pode não ser bem visto, mas que para as crianças, que é a realidade das crianças, pode ser trabalhado de uma forma tranquila também. Imagina, eu dando aula lá no Itaubal. A molecada lá adora estar na beira do rio, né? E aí eu vou trabalhar o quê? Eu vou trabalhar que tipo de práticas com essas crianças? Que tipo de atividade? Fecha a porta, meu amor, que tá vindo barulho daí com a mamãe. Fecha a porta. Fecha a porta. Tá? Uma pessoinha que não para de me olhar aqui, que até perco o foco. Mas é isso que a gente precisa, Adriano, valorizar a cultura, já que a criança traz consigo para dentro das nossas aulas, né? E a BNCC fala da questão do pertencimento, né, professora? Sim. De sentir parte daquele meio, daquele ambiente, né? E a Uhum. gente promove esse sentimento através desse tipo de prática, né? Fazendo Exata. com que ela tenha dentro da sala de aula algo que é uma extensão do que ela vive no E dia a se dia sinta dela, mais né? valorizada também. Imagina, tu Exatamente. trazer alguma coisa que seja do cotidiano daquela criança, ela vai gostar, ela vai se sentir, ela vai mais prazerosa, a aula vai ficar vai chamar mais atenção dela. É isso. A gente só precisa criar ali todo o gingado para nossa aula ficar top.
uma aula que foi bem interessante, professora, Ah, compartilhando aí um pouquinho do que a gente vivenciou no nosso estágio, aham. né? Nessa fase aí, foi a aula de criação e experimentação de brinquedos. Então, Sim. nós só criamos a nomenclatura. Quem trouxe as ideias do que seria produzido foram eles. Que Um top. grupo queria Minecraft, então bora Aham. reproduzir o Minecraft aqui. E aí Sim, vocês criam as regras que vão ser usadas durante o jogo, sim. entendeu? Então, a gente acabou deixando eles à vontade para que eles tivessem autonomia para participar da aula. Então, Uhum. se tornou até mais interessante para eles dessa forma do que se a gente chegar assim, dizendo, olha, a gente vai fazer isso, Entendi. entendeu? Bacana, legal. Essa parte dos jogos que trabalha né? Jogos digitais, né? Que entra o Minecraft, entra outro. Olha, eu vou dizer para vocês que para trabalhar com as crianças do sexto ano eu senti um pouco de dificuldade. Por quê? Porque eles queriam só estar no celular quando foi abordado esse assunto. E aí, Pois é, no nosso caso, a gente não eram jogos virtuais, era sim, pegar um jogo do dia a dia deles uhum, e recriar esse jogo, trazer para a parte entendeu? prática, para Na desenvolver. prática, É, isso. exatamente. A ideia, quando eu tive, era essa. Mas olha, e eu senti muita, como é que eu posso dizer a palavra? Muita rigidez dele em relação, dos alunos em relação a isso. Porque o que que acontece? Às vezes a gente também precisa estar, né, quebrando costumes também, para eles terem um outro olhar, outras vivências, né? Vivenciar as práticas de outras maneiras. É isso. Mas foi bem bacana, Depois tu muito compartilha com interessante a a ideia. gente na aula presencial. Quero que Tá, vocês a Danusa vai compartilhem com a levar para gente. você. Top, top. Já quero conhecer. Deixa eu ver. Vou avançar, tá, gente? Bom, essa parte aqui, minha gente, dos objetos de conhecimento, como eu já havia falado anteriormente, ela vai vir no infográfico de vocês. Eu vou já dar logo um spoiler. Ela vai vir no infográfico de vocês, tá? Para vocês construírem a partir da semana que vem. O questionário já está disponível a partir de hoje com relação a esse assunto. O infográfico, ele está na mesma vibe do que eu fiz no Práticas 5, tá bom? Tá bem simples, e depois eu vou até disponibilizar mais ou menos um modelo como eu criei para vocês terem um norte, tá bom? Vou enviar nos grupos. E o nosso encontro presencial, ele vai ser prático, e é os senhores que irão desenvolver. O que que vocês vão desenvolver? Serão práticas dentro disso aqui. Então, vocês já vão logo pensando ideias de conteúdos, de brincadeira que seja voltado para esses objetos de conhecimento aqui, tá? Para esses objetos de conhecimento aqui, tá bom? Aí vocês já vão pensando nas brincadeiras. Aí é vocês que vão escolher. Mas antes disso, a gente vai destrinchar tudo isso aqui no nosso encontro presencial, tá bom? Vou avançando. Ah, e aqui, não sei se tem, eu acho que deu alguma situação aí, mas foi avisado aos tutores. Parece assim que aqui eu estou vendo só Polo Santana. E hoje a aula era para todo mundo, tá? Polo Santana, Pedra Branca e Vitória do Jari. Aqui eu estou vendo, parece só a galera de Santana. Então, mas eu já vou deixar a dica aqui, caso tenha alguém de outro município que não vai haver encontro presencial em Vitória do Jari, nem Pedra Branca, só vai haver no Polo de Santana, tá bom? E, e eu acho que já foi disponibilizado para vocês todo o cronograma também, tá? Então vocês já vão se planejando. Como estamos com 3 disciplinas, vai ter uma disciplina, vai ter 2 disciplinas que vão ficar no mesmo horário. Por exemplo, digamos que seja lutas e práticas. Pode ser no turno da tarde, aí vai ficar metá, metá. Mas uma disciplina vai ficar só no turno da manhã. Então, você já se planeja que vai ser de manhã e de tarde de novo, porque nós estamos com 3 disciplinas. Ok? Vou avançar. Ah, findando, já quase chegando no fim.
Aqui a gente tem as nossas habilidades que vão perseguir a gente. E a prova, Camille, também vai ser assim, três provas em um turno. E agora tu me pegastes. Estamos na merda já, Danilo. Não é isso? Sempre pode piorar. Eu acho que sim. Eu acho que vai ser as 3. Não tem problema não, a gente consegue. Ei, deixa eu falar. O meu questionário tem 5 questões, tá? Como vocês estão com 3 disciplinas, eu coloquei só 5 questões, tá bom? A prova também, professor? A prova no mesmo formato, discursiva e objetiva, tá? Tá bom. Professora, e quando sai o resultado da prova? Olha, mais cedo eu falei com o nosso tutor presencial, parente, ele já estava com a mão na massa, na correção. E logo, acho que vai estar no SIGA, que é a responsabilidade minha. Logo chega a decepção. Bora, volta pra cá, bora. Tá, pra gente ir chegando ao fim do nosso encontro de hoje, aqui eu trouxe as habilidades para vocês, tá? As habilidades. Valentina, por favor, que coisa que vocês gostam de brincar nesse negócio. Danusa, teu Filha. áudio. A Vanusa se empolgou. Eu não sei se eu assisto aula ou se eu cuido de um moleque aqui, que Mano. naquele horário. Não, aqui tá do mesmo jeito, já tá aqui do meu lado. Mas a gente já tá finalizando. Tá. Aqui, gente, as habilidades, que são os códigos alfanuméricos, tá? Essas habilidades, gente, ela vai vir desde a educação infantil até o ensino médio, tá bom? O que vai diferenciar são essas numerações bem aqui, ó. Essas numerações aqui e essas letras que iniciam. Na verdade, vai mudar tudo. O que não vai mudar? Ai, não. Pra lá. Só um instantinho. Fica baixinho. Na verdade, o que não vai mudar é sempre isso aqui, né? Porque a gente está se tratando sempre de educação física. Quando vocês verem sempre um FE bem aqui, a terceira sequência de letras, né? Essas duas aqui é educação física. Aí você já sabe que está se tratando da educação física. Quando o primeiro estiver EI, é ensino infantil. EF é fundamental e EM é médio, tá? Bem aqui, olha, gente, nesse início, o que é que vocês vão perceber bem aqui, olha. Lembra? Vou avançar aqui. Ei, professora, isso cai em prova de concurso. Ai, inclusive, o último concurso que eu fiz caiu. Por isso que eu falo. Sim. Eu vi essa questão. Pois é. Olha, bem aqui, eu trouxe para cá. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Então, olha. Aqui a gente está tratando de qual fase? Ensino fundamental. Ensino É ensino fundamental. fundamental. Isso. E bem aqui, ó, é educação física, tá? Tá. Esse 12 bem aqui se refere ao quê? O 12. Ou 1 e o 2. Primeiro e segundo período? Primeiro. Não, Isso, segundo tá certo, ano. tá certo. Primeiro e segundo ano, Adriano, tá certíssimo, correto. E se tivesse aqui 35? Se tivesse bem aqui. 35. Terceiro Aham. ao quinto. Terceiro ao quinto. Terceiro ao quinto. E se tivesse 34? Terceiro e quarto. Tá errado. Não vão ver. Não vou ver. Por quê? Porque essa habilidade aqui, esse código 35, ela vai valer para as séries do terceiro, para o quarto e para o quinto. Tá bom? Bem como todas essas aqui, elas estão valendo, foi um recorte que eu fiz, elas estão valendo para o primeiro e segundo ano. Tá? Professora, quando eu for fazer um plano de aula, eu tenho que pegar todas essas e colocar lá? Não. Elas têm que estar de acordo com o teu objeto de conhecimento, tá?
Por exemplo, bem aqui, quando eu falo planejar e utilizar estratégias para resolver desafios de brincadeiras e jogos, eu estou falando de qual objeto de conhecimento? Hein? Jogos e brincadeiras. Jogos e Brincadeiras e brincadeiras. jogos. Isso. Aí, quando eu pego bem aqui, planejar e utilizar estratégias para execução de diversos elementos básicos da ginástica. Estou falando de qual objeto de conhecimento? Ginástica. Da Ginástica. ginástica. Exatamente. Quando eu falar de ginástica, eu vou pegar essa habilidade aqui e colocar lá? Sim ou não? Não. Não vou pegar. Eu vou pegar as habilidades que se encaixam com o meu objeto de conhecimento, com aquilo que eu quero trabalhar na minha aula. Tá? E aí não tem como perder. Professora, que já acha esses números aqui? 1, 2, 3. É a sequência. É a sequência de como elas estão colocadas aqui nas habilidades da BNCC. Então, pode ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? E se vocês forem ver aqui, tem uma linha, não tem? Tá dividido. Então, todas essas habilidades aqui, elas vão trabalhar o primeiro objeto de conhecimento que está lá na BNCC, que é os jogos e brincadeiras. Depois tem essa outra linha bem aqui. Essas duas aqui, elas vão trabalhar os esportes. Tem erro, isso aqui às vezes é só analisar mesmo que a gente vai conseguindo compreender a BNCC de uma forma bem simples. Pode ligar porque ela Tá. tá querendo entrar. Tá. Tá bom? Vai ter sempre, eu acho que uma palavra que vai direcionar, né? Também vai ser sempre Vai uma relacionar. palavra. Isso. Vai ter sempre. Vai ter sempre. É só a gente, ó, ginástica geral. Deixa eu ver aqui. Esportes de marca e precisão, né? Jogos e brincadeiras. Sempre vai haver. Não tem erro, tá? Bora lá. Deixa eu ver. E acabou. E é isso. Falei muito? Não, falei muito, não. Sobrevivemos. Tá maravilhoso. Eu entrei depois, professora Camille, porque eu não estava matriculada na disciplina. Tá. O que vai acontecer, Rocilda? Eu vou ver ficar gravada aqui a aula, tá? Aí, eu acho que nesse aplicativo aqui, nessa plataforma, eu só preciso baixar e depois eu coloco lá. Lá na biblioteca, acho que é isso. Eu vou só A senhora vai deixar gravada, professora? Tá gravando aqui a nossa aula. Tá gravando. Aí depois tá. pode dar uma olhadinha. Tá, ok. Depois eu vou lá assistir. Pronto. Gente, dúvidas até aqui? Perguntas? Não? Tem data prevista para aula presencial, professora, e onde vai ser? Já está prevista, sim. Só agora de cabeça, só não recordo o dia, mas eu acho que é dia 12 de dezembro e vai ser lá em Santana. Sempre onde é. A aula presencial só em dezembro? Perdão, a aula presencial. Ai, tô doida. Peraí. Eu falei da prova, né? Gente, tá num grupo lá. Porque prova a gente sabe que é lá, mas tá lá naquele cronograma. Tá lá naquele cronograma. Isso. Mas o encontro de vocês é dia 22/11, tá bom? Dia 22/11. Aí vocês já se planejam, tá? Mas o cronograma já tá todinho lá, a gente vai seguir por ele. A frequência não apareceu lá no Moodle para assinar. Não? Ai, meu Deus, será que eu não consegui mexer? Não. Tá. A frequência. Aqui nessa plataforma que estamos, dá para baixar um extrato, tá? E aí eu consigo ver depois quem estava presente. Fica o nome de todo mundo que entrou aqui na aula, fica salvo lá, tá bom? Aí vocês não se preocupem quanto a isso, se não der para preencher lá. Mas eu terminando aqui, eu vou mexer lá na plataforma e aviso depois a vocês. Tá bom? Tá ótimo. Tá normal lá a frequência, professora. Tá? Então, pronto.
Então é isso. Só se normalizou agora, que ainda agora eu entrei e não tinha. Tá, Ainda agora eu assinei. Então pronto, pronto. fechou. Vocês vejam lá novamente. Tá, gente? Página. Esse slide aqui já tá lá na plataforma também disponível. Já coloquei lá. Eu acho que eu mexi em alguma coisa, mas foi bem pequena. Tá bom? Fiquem com Deus. Qualquer coisa chama no Zap. E o tutor presencial de vocês também, que é o parente. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Valeu, Adriano.